Salve, salve! Marcos Vaz aqui, Vaz Aonde, começando mais uma live na segunda-feira. A gente mudou, não é mais live da terça-feira como era antigamente lá no YouTube. Se você era dessa época aí, depois dá um comentário assim, sou dessa época, sou antigão, sou bolado, sou da época do YouTube, sou raiz. E agora é a época do Instagram, segunda-feira, toda segunda-feira, 8 horas. Vou fazer meu melhor aqui para trazer convidados incríveis, histórias de viagem também absurdas. E hoje o casal convidado, né? Não vai ser só uma pessoa, vai ser um casal convidado. Vai ser o Na Proa da Vida. Eu falei Na Proa pra Vida, eu falei errado hoje mais cedo. Vamos ver se eles já estão aqui pra gente chamar. Porque daqui a pouco tem que fazer a mala também. Já estão aqui presentes. Boa noite, a galera da antiga aí. Galera raiz. E essa luz. Bom dia já aqui, né? Boa madrugada. Caraca, que horas são aí? Onde vocês estão, né? Pra gente começar essa live. A gente está na Itália agora, em Perugia. A gente veio fazer o processo de cidadania da Vitória aqui. Então estamos aqui já faz um mês e meio. É, por aí. Um mês e meio já, mais ou Agora menos. são 1 da manhã. Uma. Então, brigadão aí por estar aí nessa madrugada, conversando com a gente aí. Eu acho que só a câmera frontal tá um pouquinho suja, não sei se. Peraí, Tá com acho que marca de dedo. Peraí. Melhorou aí? Melhorou de levinho, eu acho. Não sei. Cara, acho Tá, que mas a a luz luz- atrás aqui, que esse é o melhor ponto da internet que a gente tem aqui. Deixa eu ver. Não, relaxa. Tá tranquilo. Dá pra ver Melhorou? um pouquinho. E se der pra ouvir, tá melhor ainda. Tá tranquilo. Tá, beleza, estamos ouvindo bem. Então, só dá um alô pra galera aí. Galera, mesma coisa de sempre. Aqui embaixo tem uma caixinha com pontos de interrogação. Qualquer pergunta ao decorrer da live, vai colocando aí, porque eu consigo destacar essa pergunta e depois a gente consegue responder uma por uma, porque às vezes o chat é muito frenético e a gente não consegue responder todo mundo, beleza? Então vamos começar aí. Quem são vocês? O que vocês estão fazendo? Vocês viajam muito, viajam pouco? Fala um pouquinho de vocês aí. Cara, a gente está viajando, essa viagem já há 3 anos, cervejinha aí, opa. A gente está viajando já há 3 anos, né, quase. A gente vai completar 3 anos agora em outubro. E, cara, a gente no início a gente estava viajando muito, assim, quase que sem parar todos os países que a gente passou. E agora a gente está começando... Sem descanso, né? A gente só ia. E agora a gente está começando a querer um pouco mais de sossego, ficar uns 2, 3 meses em cada lugar e, cara, porque viajar direto cansa muito. Você sabe, você fez isso agora aí pelo Sudeste Asiático, né, no final do ano, então... Mas sabe. a gente se conheceu trabalhando em navio de cruzeiro há muito tempo atrás. E aí a gente fez mais um contrato juntos, trabalhando em navio. E aí a gente saiu. A gente queria trabalhar na Copa do Mundo, quando aconteceu no Brasil. E a gente simplesmente saiu do navio e foi procurar emprego na Copa do Mundo. E aí foi indo, e a gente começou a planejar nossa A viagem. ideia era começar essa viagem já em 2014, depois da Copa lá. Só que a gente acabou arrumando emprego e tal, ficamos no Brasil 2 anos. E aí, em 2016... Foi postergando, né? A gente começou a ficar confortável em casa, foi promovido e foi indo, e a gente sempre ia postergando. Falando, não, pode esperar mais um pouquinho e tal. E aí teve uma hora que a gente comprou a passagem e falou, vamos, e tudo mais. Porque se não fosse naquela hora, cara, a gente ia ficar no Brasil, ia continuar... acho que ia criar raízes de vez e não ia conseguir sair daí depois de 2016. E aí, cara, depois das Olimpíadas... O que vocês faziam antes de trabalhar no navio? Como é que era a vida de vocês antes de começar a gente era o navio? Cara, eu tinha acabado de terminar a faculdade, fiz marketing, estava trabalhando numa empresa, só que eu estava na fissura de entrar para trabalhar em navio, porque tem gente da minha família que já trabalhou e, cara, eu queria viajar o mundo. A gente tinha 18 anos. E eu sabia que a forma mais barata... A forma mais fácil, assim, de trabalhar, não mais fácil, mas porque para mim mais acessível era trabalhar com navio e aí viajar o mundo, né, cara? Rodar com o navio, que foi uma experiência animal, velho. Pra gente, assim, pra mim, pensando depois de tudo que a gente fez, o navio continua sendo a melhor experiência, assim, que foi a primeira, um boom muito forte, né? Uma coisa muito diferente, uma experiência de vida e de trabalho muito, muito grande. Aí depois as coisas foram acontecendo, né? Foram mudando o rumo e tudo mais.
vamos explorar essa parte do navio, porque eu sempre quis entrevistar alguém que tivesse trabalhado no navio, sério. Boa. Eu conheço poucas pessoas que trabalharam e como é que é assim a rotina, né? Porque você, mal bem, você está vivendo dentro de um barco, né? Como é que você aplica para um trabalho desse? O que você tem que ter? Você tem que falar não sei quantos idiomas? Como é que é? Ganha Depende bem, muito ganha da mal, trabalha posição, muito, né? trabalha pouco? Depende tudo muito. depende. Só uma coisa, o blog ele foi criado para dar dicas de trabalho em navio. Eu entrei, quando eu fui entrar, eu falei, pô, não tem nada sobre navio, quero escrever e dar umas dicas pra galera. E aí, quando eu embarquei, morreu, assim, meu computador ferrou lá. E, cara, a vida lá dentro você curte muito, você trabalha muito, é tudo muito intenso, você não consegue prestar atenção em redes sociais E era nada de muito tempo internet. atrás, né? Não tinha tudo isso que tinha Bom, agora. em Tipo... 2001, 2011, 2012. Então, tipo, tava... O Instagram tava nascendo. Tava nascendo. Então, mas, cara, eu entrei trabalhando no bar, né? Então, para mim, o inglês era o essencial, era uma coisa que era só tendo o inglês eu já conseguia trabalhar no navio. A Vitória, ela trabalhou com a parte do escritório de turismo, então ela tinha que falar uma outra língua além do inglês. Eu tive entrevista para falar italiano, para falar espanhol, para falar inglês e português, que você fala diretamente com as pessoas, então depende da função que você quer, mas você pode fazer uma entrevista com a agência de recrutamento, falar suas experiências e tudo mais, e aí eles te ajudam. Ou com as funções que estão disponíveis na hora, assim, que você está disponível, ou com uma coisa que tem a ver com você. Aí você espera mais um pouco até ter a posição disponível. Sim, e aí, cara, para aplicar, você tinha perguntado, tem umas agências que são especializadas em manpower, né, que é mandar tripulantes para essas empresas. E, cara, a gente no Brasil deve ter umas 10, pelo menos, que cuidam disso. Tem umas duas muito boas em Curitiba, as nossas eram de Curitiba. E, cara, assim, ter a experiência, ter o idioma para aplicar para a vaga que você quer. E hoje... Mas que antigamente, quando a gente fez o trabalho em cruzeiro, tinha uma regra. E no Brasil, quando o navio estava no Brasil, tinha que ter uma porcentagem de pessoas trabalhando, brasileiros trabalhando. Então, eles queriam muito brasileiro. Então, todo mundo entrava. Era uma coisa que eles tinham que ter muito brasileiro trabalhando. Era uma lei. E eles começaram a fazer rota do Brasil e depois foram para a rota do exterior ou vocês ficaram mais no Brasil? Não, eu sempre comecei, que a gente se conheceu a bordo no final do primeiro contrato, né? Então eu comecei na Itália, a primeira vez ali, logo depois do naufrágio do Costa Concórdia, aquele navio que naufragou aqui na costa da Itália. Assim que a gente estava acabando os cursos, aconteceu isso. Aí todo mundo, não vai acontecer com você também. Mas aí a gente começou, eu fiz sempre Mediterrâneo, e aí a gente sempre era transferido para um navio que estava indo para o Brasil por volta de novembro, dezembro, que é quando começa o verão aí e quando está a temporada bombando para navio. Então, a gente sempre que começou ali por volta de junho, julho, a gente vinha para a Europa, que o verão está rolando aqui, né? Até o finalzinho de outubro ali. E o que você perguntou, assim, se ganha muito dinheiro... Obviamente que depende da função, mas se você não quiser gastar, você não gasta um centavo. Você tem aluguel lá dentro, você tem alimentação lá dentro, você não precisa se transportar até seu trabalho. Então, o que você gasta são extras, assim, tipo, se você sai no dia do porto, você come, você faz alguma coisa, você visita, você gastou. Ou se você vai no bar do navio, que é muito barato pra gente tripulante, assim, as bebidas são muito baratas. Então é muito difícil você gastar muito dinheiro. Realmente, logicamente dá pra gastar, mas tipo, você consegue guardar muito dinheiro, porque não tem muito o que gastar, sabe? A gente trabalha pra caramba. Sim, e aí consegue conhecer também os lugares, dá pra conhecer bastante, dependendo da posição também. Quando eu trabalhava no bar, eu tinha, às vezes, um dia inteiro ali, sei lá, das 8 da manhã até as 6 da tarde livre para conhecer a cidade que eu estava. Então, parava ali em Barcelona, Atenas, eu conseguia, de repente, ir na Las Ramblas e no Camp Nou, e a gente estava nessas cidades quase que toda semana. Dá para ir conhecendo, cada semana vai conhecendo uma coisinha. Então, aí vocês trabalham quanto tempo no navio? Mais ou menos. Ficamos 2 anos, 2 anos. A gente se conheceu no final do primeiro, depois voltamos juntos no segundo,
E aí, logo depois disso, foi a Copa do Mundo em 2014, que a gente voltou para trabalhar na Copa. É que navio é meio doido, assim, você ficar 8 meses trabalhando todos os dias desses 8 meses. Então, 8 meses parece que foram 5, na verdade, assim, 5 anos, porque é muita coisa. Cara, Eu e aí vou falar você... que é puxado, assim, de leve, assim, bem... Mas depois de um tempo você meio que se acostuma, sabe? Tipo, quando a gente voltou a trabalhar normal, a gente tava muito mais, sei lá, preparado para trabalhar muito mais, sabe? Porque... Quando eu estava trabalhando em São Paulo, cara, eu sentia que eu trabalhava praticamente a mesma coisa que no navio. Você trabalha 8 horas por dia, leva mais 1, 2 horas para chegar no trabalho, no final dá 14 horas e você fala, caramba, meu dia foi embora. E no navio era assim, eram 12, 13 horas que a gente trabalhava por dia, só que era cortado, eu nunca trabalhava 13 horas direto. Então eu trabalhava às vezes de manhãzinha ali das 8 às 11, depois voltava às 5, então tinha esse gap aí. Às vezes a gente parava no Rio, numa terça-feira a gente conseguia tipo, ir para Ipanema, tomar alguma coisa, ficar durante a manhã inteira lá. E, cara, pegava vazio e tal, era uma coisa bem diferente. Assim, para tripulante, todo dia é domingo, porque sempre vai trabalhar no dia seguinte, mas todo dia é sexta-feira também, porque todo dia tem festa, se você quiser. Então, depende de você o que você vai pensar. Vale muito a pena, cara. Acho que é uma coisa que todo mundo deveria fazer um dia na vida, assim. E a galera jovem também, né? Às vezes tá perdida aí, não sabe como fazer o dinheiro para viajar o mundo, é uma boa Exatamente, cara. Exatamente, ainda mais hoje que o dólar tá valendo tanto, né? Quando a gente estava trabalhando no navio, cara, o dólar tava R$1,90, R$2, né? E a gente já achava que ganhava muito. A gente ganhava em dólar, né? Caralho. Em dólar. Você ganhava na mão, assim, ó. Você ia na filinha, assim, eles te davam dinheiro na mão, assim, então, o salário. Hoje em dia você tem um salário lá de $1.500, que na época era R$3.000. Hoje o negócio pulou um pouco, né? Então... Acho que engenheiro, tá bom. Exatamente. Então a galera tá bem lá dentro agora. Caraca, que maneiro. Aí vocês foram pra Copa. Trabalhamos na Copa do Mundo, aí arrumamos empregos em São Paulo mesmo ali, e empresas boas, eram trabalhos muito bons. Aí resolvemos ficar. Adiamos a viagem e a gente foi ficando. E aí, no começo de 2016, eu fui promovido, a Vitória também. E aí, cara, a gente já estava meio que certo que ia em 2016, E aí a gente sentiu que, assim, poderia rolar de no próximo ano ser promovido de novo. E aí, cara, se a gente fosse promovido, a gente ia ficar, porque ia ser sabe, aquela coisa que você vai crescendo muito e você não consegue mais largar. E aí a gente falou, não, então é agora. E aí a gente comprou a passagem com 5, 6 meses antes e não falou para ninguém, assim, segurou até mais ou menos perto das Olimpíadas de 2016 no Rio, que a gente ia trabalhar também nas Olimpíadas. A gente ficou uns 4 meses sem contar para ninguém, assim, ninguém. E aí, quando rolou, assim, um pouco antes das Olimpíadas, eu pedi demissão, porque eu estava perto das minhas férias ali, falei que ia trabalhar nas Olimpíadas, voltava para treinar alguém, e depois disso a gente ia embora, porque estava na hora, tava na hora. E aí você já tinha um plano, foi a mesma coisa. Não entendi. Você tinha um plano, assim, de roteiro, ou como é que foi essa viagem? Não, velho. Tipo, no início, lá em 2014, a ideia era viajar pela África. Passar um tempo na África. A gente queria muito trabalhar como voluntário, né? A ideia era trabalhar como voluntário. Só que a gente sempre olhava os lugares para trabalhar na África e, cara, era $3.000 para ser voluntário. Aquela coisa que você sabe que, né, é muito difícil pagar para ser voluntário, né? Assim. Só um adendo aqui pra galera que não tá ligado, na África acabou virando um comércio, né? Tanto voluntariado humanitário, tanto o voluntariado de animal, para você cuidar de animal. Exatamente. Eles viram que dá mais dinheiro essa parada do que propriamente fazer o turismo, né? Exatamente. E igual também a polêmica assim, meio Chiang Mai, assim, naquele negócio do elefante, né? Tipo, dá mais dinheiro ter um santuário do que ter um circo. Exatamente, muita gente pergunta. Ou chamar o negócio de santuário, né? Então é mais fácil você chamar de santuário. Se você falar que não, se não falar que não é santuário hoje em dia, você não leva ninguém mais lá. Exatamente. Tudo é santuário agora. Exatamente, só tem santuário lá. E aí, cara, a gente mudou total da África para a Ásia, quando a gente começou a ver que as oportunidades de voluntário na Ásia eram muito mais fáceis e muito mais acessíveis para o nosso orçamento, vamos dizer assim, do que na África.
E aí a gente mudou total. E em 2016 a gente pensou, vamos fazer o seguinte, nossa ideia é viajar por 2 anos pelo Sudeste Asiático, né? Pela Ásia, vamos dizer assim. Então a gente ia viajar bem devagar mesmo, com um pouco do que a gente tinha juntado ali por 2 anos. A gente imaginava que daria certo, né? A gente tinha o objetivo de gastos, né? Quanto a gente podia gastar por dia se a gente quisesse ficar por 2 anos. E aí a passagem mais barata foi para Tailândia, que a gente comprou para Bangkok já direto. A gente começou a procurar voluntariado e tal, e a gente foi só com um mês resolvido, que foi o primeiro voluntariado que a gente fez. E aí depois a gente ia descobrir no caminho, que eu acho que é a melhor coisa que a gente fez. Né? A gente tinha um roteiro pelo Sudeste Asiático em 2 anos, mais ou menos, só que isso no segundo mês já mudou, porque, cara, a viagem acontece, né? As oportunidades vão acontecendo, né? E esse voluntariado vocês arrumaram por onde? World Packers. World Packers, não? Foi lá no começo, a gente tava, acho que era o único, tinha um ou dois pelo World Packers na Tailândia. Hã? Que ano foi isso? Foi em 2016. Caraca, mesma época que eu fiz o meu World Packers. É mesmo? Você fez aonde? Qual foi? Na Costa Rica? Cara. Pode crer, né? Cheguei lá 2 de agosto de 2016. Foi um pouco antes da gente, um mês e meio antes da gente. Cara, eu tenho a suspeita que eu fui um dos primeiros, um dos primeiros, assim, a primeira leva de brasileiros a fazer, vocês também com certeza, de fazer voluntariado com o World Packers. Que na época eu nem sabia que era brasileiro o negócio. Eu também não, a gente não sabia, a gente ficou sabendo. A gente ficou sabendo através de uma inglesa que a gente conheceu lá em Bangkok. E ela falou, é legal que é não, foi um indiano, né? Que é legal que é um site brasileiro, né? A gente, um site brasileiro, a gente foi pesquisar, né? Eu vi o Rick lá e tal, pô, verdade, os caras são brasileiros, é irado, né, velho? Pra mim eu fiquei mó orgulhoso, falei, caraca, que doideira, né, cara? Do Brasil, uma parada essa meio global, né? E o nome também você não vai imaginar, né, cara? Irado, foi irado. E a gente foi o primeiro, assim, escreveu um texto ali e tal sobre o World Packers e tal. A gente era o primeiro blog ali com qualquer coisa que tinha sobre o World Packers até o começo de 2017 ali. Procurava no Google, aparecia a gente lá com experiência em World Packers. E, cara, essa experiência foi animal, porque foi o nosso primeiro contato total, assim, com o pessoal da Tailândia. Com o asiático, né? Com o asiático. E foi ensinar inglês para criança tailandesa, né, cara? Foi... Não fala inglês. Eles não falavam nada de inglês, então foi um desafio bom. E a gente, uma coisa que assim, ajudou pra gente a gostar muito da Tailândia, cara, é que a gente chegou um dia depois que o rei morreu. Ele morreu dia 13 de outubro, a gente chegou dia 14, assim. A Tailândia estava toda apagada, estava todo mundo de preto, não podia falar nada. Então a gente, tipo... As pessoas chorando na rua, assim, abaixado com a foto dele. Bem foi assim. Um negócio, cara, que arrepia até, porque só de lembrar, assim. E ensinava inglês para as crianças pela manhã e à tarde ia com todo mundo para frente do Grand Palace, porque eles estavam fazendo velando o corpo do rei e tal. Aí a gente... máximo, né? A gente começou a ver também a bondade dos tailandeses, sabe? A gente estava andando na rua, estava muito calor. Eles estavam distribuindo água, distribuindo comida, e eles estavam felizes de dar pra gente as coisas, sabe? E é uma coisa que a gente nunca tinha visto na vida, assim, tipo, eles estavam muito felizes de dar e de ajudar a gente, porque a gente estava com calor, sabe? E aí a gente foi se apaixonando mais pela Tailândia. E aí, a Tailândia foi o país que a gente mais ficou nessa viagem, né? Depois dali, depois desse voluntariado em Bangkok, a gente ensinava inglês para as crianças, a gente acabou aprendendo um pouco também do tailandês lá, porque para ensinar as crianças, precisava aprender um pouco, né, velho? Fala isso em tailandês ou fala isso em inglês. Então, foi um desafio que pra gente foi bom pra caramba, assim, de experiência mesmo para ensinar essa criançada e ver que eles aprendiam um pouquinho. Semana seguinte você perguntava de novo, conseguiam falar. Então é uma coisa que pra gente foi gratificante no primeiro mês, assim. A gente sentiu que essa viagem ia, tipo, render bastante pra gente, principalmente pela Ásia, né? Mas qual foi a cidade, assim, né? Foi Bangkok mesmo ou foi mais interior?
Foi Bangkok, só que foi do lado local, Do outro lado contrário ao do Grand rio. Palace, no lado de Nonthaburi, que fica no lado local, ao contrário do rio. É só os locais ali, tipo, a grande parte deles ali são muçulmanos, dessa vila que a gente ficou. Tinha mesquita tocando a cada 5 vezes ao dia e tal. Era tipo, não parece Bangkok que todo mundo fala, sabe? Caraca. A gente, depois de 15 dias que a gente vai conhecer a Khao San Road, assim, a gente ficou 15 dias ali, depois a gente, não, acho que a gente precisa ir lá conhecer, né? Aí a gente foi. De vez em quando a gente ia para Bangkok, cidade grande, né? Mas foi irado, cara, foi irado. Depois a gente foi para Chiang Mai, porque a gente também estava trabalhando para a empresa que a Vitória trabalhava, né, no Brasil. Eu não consegui me demitir. Quando eu fui me demitir do trabalho, eu não consegui. E aí eu pedi para minha chefe se eu não podia trabalhar online, porque a gente estava acabando um projeto muito ferrado que eu estava esses 2 anos fazendo. E ela falou, com certeza, por favor, não se demita. E aí a gente ainda contratou o Bruno para ajudar, porque eu precisava de ajuda e a gente começou a trabalhar online. E aí a gente ficou... Né? Exato, foi muito bom, velho. E aí dali a gente foi para Chiang Mai, um mês, a gente alugou um apartamentinho. Depois a gente foi para Singapura, a gente ficou quase um mês lá. E aí foi uma outra coisa que foi irado que a gente fez lá, foi pet sitting, que foi para cuidar de 2 gatinhos lá, da Clarissa, que ela é até A Culpa é do Fuso, não sei se você já ouviu falar, ela mora no Rio também. Ela tem uma série irada também no YouTube que ela criou sobre a Ásia. E a gente conheceu eles em Bangkok com o Caio e a Adriana, que você conhece em algum lugar do mundo. Tava e aí 2 semanas atrás com o Caio e com a Adriana. Irado. A gente passou no novo com eles aí. E aí, cara, ela convidou a gente passou uns 20 e poucos dias lá em Singapura, cuidando dos 2 gatinhos dela, e, cara, foi animal, assim, a experiência de, também numa cidade cara pra caramba, não pagar hospedagem. Porra, e a gente não pagava hospedagem, cozinhava em casa e saía para conhecer todos os dias. E aí, A Culpa é do Fuso, da Darlan mandou aí. Cara, a gente conheceu, assim, gastando o mínimo possível Singapura e também trabalhando para a empresa que a Vitória trabalhava antes. Só explicar para a galera que esse pet sitting você vai para uma casa de uma pessoa, a pessoa vai viajar, por exemplo. Ela tem que deixar o cachorro e tem que deixar o gato com alguém. E aí você aplica para uma vaga, tem algumas plataformas que você pode aplicar tanto para cuidar da casa ou para cuidar dos animais. Aí tem o famoso house sitting. E aí você fica na casa e tem, às vezes, mansão, às vezes já vi casos que é um castelo. E você fica lá com o carro, fica com... Se você gosta de animal, eu pretendo fazer ano que vem, se der tudo certo aí também, começar a fazer. Eu nunca fiz house sitting. Passa, cara. Vai rolar. E, cara, muito maneiro que é tudo interligado, né? Os viajantes aí que vão pra Ásia, né, cara? Cara, você vai ligando, assim, às vezes você cruza, você nem sabe que a galera conhece tal pessoa que do nada junta ali. E realmente todo mundo vai se ajudando, né, cara? Isso é o melhor do que a gente fez ali na Ásia. Todo mundo que a gente conheceu meio que foi jogando pra lá, se ajudando aqui e ali. Dando dica, né, também de lugares e tal. E tipo, esse voluntariado é legal, esse lugar é legal. E a gente vai seguindo e dando dica também como a gente pode. Né? Sim. E aí isso aí foi 2016. A gente já tá em 2019. Já coisa pra caramba. Como a live acaba, a gente tem que ver, vamos ver o que a gente pode fazer. A gente pode ver os pontos altos, assim. Tá, beleza. Momentos que vocês falam assim, caraca, isso aqui é fora de série, isso aqui todo mundo tem que fazer na vida, isso aqui todo mundo, eu quero compartilhar pra todo mundo viver isso aqui. Vocês lembram, assim, mais ou menos, qual foi os pontos mais fortes, assim, que vocês vão levar pra sempre? Cara, assim, momento de viagem, a gente estava até falando sobre isso esses dias. Myanmar, cara, não lembro se você foi pro Myanmar, mas, cara, pra mim o Myanmar foi um país que eu falo, caralho. A gente saiu assim, chorando em prantos, parecia que era tipo... Foi muito intenso pra gente. A gente ficou um mês naquele lugar e, tipo, parecia que a gente já era do Myanmar, assim. Sim, cara, mas é por causa das pessoas mesmo, sabe? Os caras, eles são o povo mais genuíno ali do Sudeste Asiático. Aquela galera que você
você conhece e você sente que é uma coisa verdadeira. Eles estão te compartilhando alguma coisa de coração mesmo. Estão felizes de ver gente ali. E, cara, as conversas, assim, tipo, no final a gente teve uma conversa com um menininho que ele tinha perdido o pai, tava vendendo foto, cartão postal nos templos e, cara, sentei, tinha uma conversa com um moleque ali e o moleque me ensinou muito, velho, me ensinou muito, assim, tipo, essa é uma coisa que, assim, eu realmente não esqueço e acho que todo mundo deveria viajar para o Mianmar o quanto antes. Mianmar é muito intenso, não sei se porque a gente viaja de um jeito muito barato, então a gente pega transporte com os locais e eles fazem coisas pra gente que um turista normal geralmente não faria. Então, Mianmar, assim, foi de outro mundo, assim. O jeito que eles ajudariam, a gente pensaria em ajudar até um amigo, sabe? E eles ajudam uma pessoa que tá andando na rua, assim, normal. Sim. Mianmar é um absurdo. Vocês falam de dinheiro, assim, como vocês estão? Vocês têm planejamento de budget, assim, diário? Cara, a gente... Agora já estourou, mudou muito também, né? Agora foi pra Europa, né? Não, então, é que a gente estava falando também... A gente vai mudando, a gente recalcula, vai recalculando dependendo do que a gente ganha ou perde. Se a gente fosse pensar no final lá, em viajar por 2 anos com a grana que a gente tinha inicialmente, a gente não teria conseguido, assim. Teria que economizar muito, muito mais do que a gente fez para viajar. A gente meio que, assim, no começo a gente meio que errou um pouco por falta de experiência mesmo, achando que, a gente pesquisava nos sites lá, cost of living e tal, e via que essas coisas custavam tanto, colocava numa planilha e falava, bom, é isso que a gente vai gastar por dia. Só que nisso, cara, você não conta que às vezes tem um transporte que não tá na internet, que não fala, ou isso, ou aquilo. A passagem aérea, a gente pensou em quanto a gente teria por dia, mas a gente não pensou, para ir para Singapura tem que comprar um voo, então tem que gastar. Então, tipo, são coisas que a gente foi aprendendo. Sim. E aí a gente, depois de uns 6 meses de viagem, a gente percebeu, poxa, a gente só tá fazendo voluntariado, só tá saindo dinheiro, mesmo que esteja saindo muito menos do que deveria, só tá saindo dinheiro. A gente tem que fazer alguma forma de entrar, né, de alguma maneira. E aí a gente começou a trabalhar em lugares assim para ganhar dinheiro mesmo. E aí cada vez que a gente para um pouquinho, a gente recalcula o quanto de dinheiro que a gente tem, o quanto que a gente gastou, a gente tem tudo certinho, organizadinho, e aí a gente vê, não, para esses próximos 2 meses a gente tem isso para gastar. Então a gente vai recalculando. E aí quem cuida das planilhas é a Vitória. A gente só anota o que a gente gasta e ela cuida dessa parte aí, a gente só conversa depois para ver. Mas, e aí, cara, como ela falou de trabalhar, a gente trabalhou em alguns lugares pela Ásia, assim, tipo, a gente precisava ganhar uma grana, e aí inclui uma coisa que eu acho que também vale muito a pena a galera que está indo para a Ásia, principalmente fazer, que é um curso de mergulho, né? Isso é uma coisa que pra gente foi, assim, absurdo. E mudou muito, assim, objetivos de viagem, um monte de coisa. Exatamente. A gente fez curso lá e eu acabei fazendo meu Dive Master em Kotal, e aí em Kotal mesmo a gente precisava trabalhar, e aí eu comecei a trabalhar num bar, como tipo, bouncer ali, tipo segurança do bar, e a Vitória estava cuidando de crianças. Mó forte, né? Você já viu uma com segurança do bar. Na Tailândia, o pessoal luta Muay Thai, hein? Você vê. Mas a gente tinha que cuidar dos ingleses, né? Se babar dos ingleses e dos europeus que iam brigando. E dos ladyboys, né? De cada lado, uma coisa. E aí a gente ficou 2, 3 meses ali em Kotal fazendo curso de mergulho, e isso eu acho que é uma coisa que a galera que está aí pensando se faz ou não um curso antes de ir para, se puder faça, se não, chegando lá faça de qualquer forma, porque, cara, você que já mergulhou lá sabe como que é, né, cara? Essas contas aqui, tá valendo a pena fazer até aqui no Brasil, cara. Então, eu tava falando com o próprio Caio sobre isso, que acho que até Arraial tava mais barato fazer do que o... Sim. Eu tava vendo que a minha namorada fez há pouco tempo, e eu fiz em Honduras o avançado, né? E aí eu fui ver o preço e falei, pô, caraca, Honduras tem a fama de ser, tipo, mais barato, o segundo mais barato do mundo, só perdendo pra Tailândia. Eu fiz a conta e falei, pô, tá mais caro que Arraial. E Arraial tem uma facilidade absurda, português ali, mal bem, você aprende, se você não fala o idioma, já fala bem, né? É muito bom aprender em português, cara, porque você tem coisas que às vezes no inglês você não sabe o que é, né?
coisas, palavras que o cara fala, que você fala, cara, não sei o que é, mesmo que você fale isso, não sei o que é isso. Tem que traduzir na chavinha, né? Às vezes é mais difícil com palavra tão específica do mergulho, né? Eu não sabia várias palavras, que eu fiz os dois certificações em inglês. Aí BCG, aí é tipo, sei lá, jaqueta, não sei qual é. É muito estranho, é muito estranho. O weight belt, que é o lastro, né, cara? Então, você, porra, pra mim seria... Exatamente. Então é bom mesmo, se puder fazer em português, eu recomendo, cara. E foi assim, foi tipo, o Bruno, eu tinha muita vontade de fazer, muita. Só que aí a gente fez juntos o Open Water, e no Open Water eu surtei, assim, eu morri de medo, eu não gostei, mas mesmo assim eu me forcei e acabei, sabe? Mas o Bruno já na hora já começou a gostar do curso, já começou a querer fazer Dive Master e tudo mais. E mesmo se as pessoas, tipo, têm medo, que nem eu acho que tem que tentar mais ainda, porque aí quando você conseguir é uma vitória maior, sabe? Agora eu estou viajando pelas Filipinas e eu só conseguia pensar nos pontos de mergulho das Filipinas que a gente podia mergulhar, sabe? Caraca. Pô, nem fala, então... fui lá pra Filipinas, não mergulhei, tava na correria, fui lá em Coron, se não me engano. E tinha lá aqueles wreck lá, os naufrágios. Porra, a gente mergulhou lá, foi irado. A gente até falou isso, né? A gente trocou uma ideia, não sei com quem foi, agora que a gente conversou. Falou, pô, tu mergulhou aí no naufrágio? Eu falei, pô, não mergulhei, cara, não deu tempo. Caraca. Sim, é verdade, foi irado. A gente fez 3 ou 4 mergulhos nas mergulhamos em 4 lugares. A gente mergulhou em Malapascua com o tubarão-raposa lá, o Thrasher Shark. Aí foi irado também, foi irado. 30 metros de profundidade, absurdo. Vocês conheceram o Rodrigo, do Traveler BR? Rodrigo é nosso brother, a gente muito brother. É muito doido essa parada. Então, Rodrigo foi o cara que recebeu a gente em Pipi, né? Um outro trabalho que a gente fez, assim, durante a viagem foi trabalhar em Pipi, em Koh Phi Phi, lá na Tailândia, organizando o passeio lá para a galera brasileira e trabalhando com fotografia. E o Rodrigão, ele recebeu a gente de braços abertos e tal. A gente, cara, virou irmão nosso. A gente fala com o Rodrigo sempre, cara. O Rodrigo é muito brother. Ele ajudou muito a gente. Mas acho que o Rodrigo comentou que acho que vocês até já fizeram uma live juntos. Acho que você já fez uma live com ele. Então, na galera das antigas, que alguém falou que era das antigas, acho que tem uns 2 anos, cara, se não me engano, que eu fiz essa live. Foi mais ou menos a época que a gente chegou lá na Tailândia, que ele tava por lá também. Eu tava na ideia de fazer Dive Master e ficar trabalhando, né? Aí ele falou que nem valia a pena, que você ia ficar preso lá para pagar a conta do Dive Master, assim, que você fez de graça. Foi o que o Bruno fez, ele simplesmente pagou. Eu paguei, mas foi mais fácil pagar para não ter que ficar uns 5, 6 meses trabalhando sem ganhar nada ali e tal. Exatamente. E às vezes você você paga o Dive Master e às vezes até arruma um emprego e já começa a ganhar, né? Ao invés de pagar Exatamente, essa era a ideia. Aí acabou mudando meus planos, veio Copa do Mundo, aí foi mal doideira, mas foi bom. Os planos vão sempre mudando, né? Isso que é bom, porque eles mudam. E aí, pô, a gente estava na Tailândia, aí você trabalha... Mas qual época você estava trabalhando de fotógrafo também? Foi agora, né? Foi então, a gente começou... Logo, o que fez a gente voltar para a Tailândia foi que a gente foi roubado lá no Laos, né? Eu vi esse vídeo aí. Roubaram nossa grana no Laos. E aí... O algoritmo da tragédia, o YouTube. Só mostra tragédia. Foda, né? E aí... Mas tudo leva, as coisas ruins levam para as coisas boas. Então. A hora que roubaram a grana, a gente falou, cara, a gente precisa fazer uma grana. E aí a gente entrou em contato com a Isa, que era uma menina que morava em Pipi na época. Ela falou, preciso de gente aqui para me ajudar com foto e tal. E aí a gente foi para Pipi. E, cara, deu muito certo. Essa coisa do Instagram aqui que ajudou demais a gente. A galera começou a ver as fotos e viu que a gente estava organizando os passeios por lá e falou, quero. E aí, em 2018, a gente saiu de lá, assim, cara, com muita gente falando, eu quero para 2019. Quero para final de 2018, começo de 2019. E a gente estava indo para a Rússia, né, para trabalhar na Copa. E aí, cara, a gente falou, não, a gente volta, né? Pô, tem tanta gente falando disso que a gente volta. E agora, em 2018, comecinho agora de 2019. Janeiro de 2019 a gente voltou para Pipi e ficou lá até antes das Filipinas agora, 2, 3 meses. A gente se encontra lá, então. A gente chegou... 4, né? A gente chegou um pouco depois de você, uns 4 dias depois de você chegar lá.
Caraca, eu saí antes do maremoto lá, da tempestade. Nossa, a galera ficou louca com aquilo ali, hein? Sim. Mas cara, A Pipi gente pra gente... agora, tipo, na nossa cabeça, a gente meio que mora em Pipi e quando tá baixa a temporada, a gente viaja para outros lugares, né? Que já Sim. fazem 2 temporadas que a gente fica 6 meses de um ano em Pipi. Então, tipo, a gente fica em Pipi, trabalha, faz nossas coisas e aí depois vai viajar para os lugares que a gente pensou em viajar. Os que E o faltam. Visa Run? Tá fazendo como? A gente vai para, tipo, Camboja, Malásia, mas a gente sempre tenta ficar um pouco mais, assim, de tempo em cada país. O Camboja, esse ano a gente ficou... Uns 10 dias, uma semana. Quase que 15 dias lá, para ficar mais tranquilo também. Aí vai Posso conhecer. explicar pra galera também o que é o Visa Run, né? A gente brasileiro, a gente tem 3 meses de visto para Tailândia. E que é muito bom, porque a maioria dos europeus e americanos, sei lá, eles só tem apenas um mês. Então, tipo assim, a maioria dos caras lá, o Tailândia é um dos, sei lá, os lugares de nômade digital mais famosos do mundo, porque a internet é boa, a comida é barata, a comida é boa também, e a galera, a gente boa, não tem crime. Então, tipo assim, pra quem quer ficar mais tempo num lugar só, a Tailândia, pra gente é um prato cheio. A gente pode ficar 3 meses lá e depois você pode sair do país, fica uma semana em outro país, volta, renovou mais 3 meses. Então a galera fica fazendo esse chamado Visa Run. Você sai, renova o visto e fica mais 3 meses. Tem gente que tá lá por 5 anos. Pode sair até por 3 horas. Se você sai por 3 horas e volta no mesmo dia, você tem mais 3 meses. Só que agora eles estão começando a ficar mais chatos, porque eles sabem que acontece, e aí eles estão barrando, né? Mas pra gente é muito bom, cara, como brasileiros. A menina falou aqui, a Ana Índia, exatamente isso. Tinha uma pergunta aqui, como é que vocês ganham dinheiro? Só pra gente... Vocês têm outra maneira de ganhar dinheiro? Porque estavam fazendo a fotografia, né? Isso, a fotografia. Vocês ganham dinheiro de forma online? Como é que vocês estão, assim? Tem o Sim, blog, dá pra ganhar uma parada? Sim. Então, a fotografia, ela surgiu ali como, né, ganhar mais físico com a galera quando a gente foi pra Pipi, né? A gente no Laos, cara, a gente comprou eu tinha comprado uma câmera 360, não sei se você já viu, aquela Insta360, aquela bem arredondinha, pequenininha. Essa é famosa, isso aí agora tá boa. Tá boa pra caramba. Então, lá em 2017 eu comprei essa câmera e aí a gente foi pro Laos e, cara, a gente falou, pô, vamos tentar. E aí a gente foi batendo de porta em porta nos hotéis e eu mostrava mais ou menos no meu celular como funcionava a foto e os caras ficavam malucos de ver aquela foto girando 360, né? Pegava todo o quarto e tal. E aí a gente começou a vender bastante foto nos hotéis ali em Luang Prabang, Van Vieng e tal. E a gente conseguiu fazer uma graninha. Então ali a gente viu que conseguia já com foto fazer uma grana enquanto estava viajando. E logo depois disso foi Pipi, a gente conseguiu, fazia lá o físico e tal. E aí pro online a gente também tem foto que a gente vende nos bancos de imagem, né? Que é Shutterstock, Adobe Stock, Getty Images, que é uma forma que a gente tem de fazer uma renda passiva, de ter uma grana entrando ali enquanto a gente está fazendo outras coisas, focando em outros lugares. E aí tem o blog, que a gente tem 1/3 do que a gente fez no blog, ainda falta muito conteúdo. Tem muita coisa. Porque a gente, no primeiro quase 2 anos, a gente só viajou, a gente não parava nunca. Então, a gente precisa parar e escrever para começar a ter o blog ter mais resultado. Ele já está tendo. Ele dá uma renda legal para a gente. Só que se a gente colocasse tudo que a gente já passou, teria muito mais. Então, a gente aqui na Itália, a gente está se envolvendo bastante com o blog, fazendo conteúdo, escrevendo, para mais para frente ajudar a gente mesmo a ganhar dinheiro com ele. Sim, talvez. Essa é a ideia da gente parar hoje um pouco e conseguir realmente organizar as coisas e produzir o conteúdo que a gente precisa para o blog. A minha ideia é fazer um blog também para esse final desse ano e para o começo do ano que vem, né? Porque você precisa. O Instagram tá muito doido, né, cara? Eu tava até conversando com uma galera. Muito instável. Eu dei uma brochada boa do Instagram aí, cara, nesses últimos... Esse último mês, 2 meses, o Instagram começou a dar umas bugadas ali que realmente deu uma brochada total, velho.
Exatamente. Mudou a cara do Instagram, eu acho, assim, muito. Ainda mais pro nicho de viagem mudou muito. E, sei lá, virou um negócio que era o Facebook, vieram os marqueteiros fortes, assim, né? Do Exatamente. marketing. E aí mudou totalmente o perfil da plataforma. Mas é normal, isso aí é normal e a gente tem que se É. adaptar. E eu acho que o blog ainda continua como ele sempre foi, né? Então, acho que E enquanto o Google ajudar, tá, o blog continua mandando ver. pode mudar muita coisa, né? Ó, A gente tinha muita coisa em mente, cara, sobre o Instagram ali para criar quando a gente estivesse aqui na Itália. Só que com essas mudanças a gente pensou, cara, não sei se vale a pena realmente jogar todos os esforços ou uma parte dos esforços no Instagram e deixar o blog de lado, né? Então vamos focar no que realmente hoje traz alguma coisa pra gente e aí focaria no blog. administrar o Instagram, que também é uma forma da gente tentar manter ali, né, o engajamento da galera com os stories e fotos e tal, porque nossos stories eles têm um engajamento muito melhor que as fotos. E assim, uma das coisas que a gente ganhou dinheiro o ano passado, que a gente começou, né, com os passeios de pipi e tudo mais, e aí esse ano a gente começou assim a ficar muito forte em pipi. Passeio com um guia brasileiro, as fotos do Bruno, muita gente começou a entrar em contato assim, eu fiquei maluca Tem gente querendo fazer com vocês já aqui, ó, a Marina. Manda mensagem, por favor, e não reclama se eu demorar um pouquinho para responder. Maneiro. Mas é uma forma de ganhar dinheiro e a gente ficar um pouquinho mais tempo sem trabalhar, né? Organizando a nossa vida. Cara, e é mal vida, assim, né? Mal bem você faz o passeio do, porra, irado todo dia. Não, cara. Conheceram a Cássia também? Sim, conhecemos com toda a galera lá em Pipi. Cássia encontrei também em Portugal e no Porto, muito doida. Conheci Estão ela morando em Portugal, né? Ela tava lá em Portugal, mas acho que ela tá com saudade da vida da Tailândia aí. Ah, mas dá uma saudade, cara. Quem não tem saudades? Ó, só uma pergunta aqui da Ana Índia. Ela perguntou se dá para fazer, tipo, direto esse de 90 dias, né? A gente meio que falou, assim, que eles meio que implicam se você fica fazendo muitas vezes, porque vai estar vários carimbos de entrada e o registro também, quando você passa o passaporte lá, deve ter todas as entradas e saídas, né? Tem. Dessa última vez agora, eu passei no guichê e fiquei atrás ali. E quando ele pegou o passaporte da Zara que ele colocou no leitor, apareceu as fotos dela lá desde 2016, cara. Então, tipo assim, tem várias entradas na Tailândia. Eu regalei tudo, parei de olhar assim, falei, cara, que maluco, né? Porque realmente tá tudo ali, né? Então. Puxa, o histórico todo, né? Caraca. Sim, mas a pergunta dela foi o quê? Se dá para fazer direto os 90 dias ou não, se ela perguntou se pode fazer, quantas vezes pode fazer. Não, é relativo isso, né? É porque aqui não tem uma regra, né? Não tem, exatamente, não tem. É mais a interpretação do cara lá e na hora e ele com a sua cara. Tem uma regra de, sei lá, 3 vezes a cada 12 meses, mas, cara, não funciona assim. Então, tipo, assim, Tailândia abre as pernas algumas vezes, em outras os caras simplesmente pegam ali, não vão com a sua cara e fecha e parou, não vai entrar. Mas é difícil acontecer isso, cara. Macete aí com a camisa do Brasil. Boa. Oh, não. Cara, a camisa do Brasil, cara, sério. Assim, a gente já passou em cada coisa porque a gente falou que era brasileiro, você não nem. A gente já se livrou de muita coisa. Assim, se livrou, pensei que tinha sido alguma coisa ruim. Não, boa, galera. Sim. E aí, indo por aquela coisa que você falou do que a galera deveria fazer, que a gente fez, cara, é viajar de carona. A gente viajou o ano passado, a gente saiu da Rússia depois da Copa, a gente viajou da Rússia até a França só pedindo carona na estrada, assim. Caralho, que irado, cara. Foram 4, 5 meses, assim, de carona direto. E Couchsurfing também. Couchsurfing também, acho que não sei se a galera sabe Couchsurfing aí. De casal, né? Até bom a gente entrar em detalhe aí como é que é aplicar de casal. De Couchsurfing, você fala? Cara, eu aplico normalmente no meu perfil, eu paguei lá a taxa do Couchsurfing, então eu posso mandar vários. E aí eu, normalmente, quando eu mando uma solicitação, eu falo que eu tô com a minha namorada, mando o perfil dela, falo a nossa história, que a gente está viajando já há algum tempo, que a gente está passando por tantos países aqui, e que a gente gostaria de conhecer a galera, ou se hospedar na casa de alguém lá, para conhecer realmente o pessoal local. Mas, geralmente,
a galera é bem receptiva. E no próprio aplicativo ali, você já consegue filtrar, né, para 2 pessoas ou para quem aceita e tal, para quem não aceita. Então fica mais fácil ali. Sempre foi bem tranquilo, assim, pelo menos até a parte do leste europeu e Europa Central foi muito tranquilo. Quando começou a chegar ali, tipo, República Tcheca para cima e depois Alemanha, fica tudo um pouco mais difícil, a galera fica mais desconfiada, né, cara? Caraca, na Alemanha. Tipo, Alemanha e aí a gente acabou ficando na casa de amigos. Mas galera, principalmente para carona. Também, né? E tem muita questão dos refugiados agora também. Então, galera, com certeza. A cara de árabe dele. Não, mas é verdade. Algumas vezes, assim, na Alemanha, a gente parou num posto de gasolina, eu fui pedir carona pro cara, o cara falou, não. Eu falei, não, cara, eu sou do Brasil. É que eu tava com a barba um pouco maior, eu falei, sou do Brasil. E aí ele, não dou carona pra ninguém. Eu falei, sou do Brasil. Quando eu falei que eu era do Brasil, ele já, tipo, já senti que ele deu uma conversou, só que falou, não, tô indo pra uma cidade daqui 2 quilômetros. A gente, não, tá tranquilo. Mas quanto mais ocidental a gente chegava, mais difícil ficava a carona. Pô, mas do Couchsurfing, o que a gente percebeu, assim, tipo, no começo foi muito fácil. A gente sempre dormia na casa das pessoas e tinha uma experiência muito incrível, sabe? A pessoa cozinhava pra gente, levava a gente no lugar que eles mais gostavam da cidade. Então foram coisas muito especiais. E aí quando começou a ficar nos lugares mais famosos, que a gente não conseguia hospedagem, a gente tinha que pagar hotel, sei lá, parecia que era meio vazio conhecer a cidade. A gente ia conhecer a igreja, ia conhecer a praça principal, e aí meio que, sei lá, tipo... A experiência era um pouco mais vazia, né? A gente ficava esperando uma coisa mais que não vinha. Porque a gente se acostumava a ter sempre um local com a gente ali para mostrar o lugar, para levar a gente num barzinho legal, ou num parque que normalmente só tem local. Então, com o Couchsurfing é uma experiência muito diferente. Isso aí eu acho que é uma parada comum entre os viajantes, né? Que eles começam a fazer menos lugares e mais experiências com pessoas, tipo voluntariado, Couchsurfing, né? Mais pelas experiências sociais do que propriamente de conhecer, de ficar arriscando lugares. Exatamente. É muito doido. A maioria das coisas que a gente lembra da viagem não é tipo, e aquela ponte bonita, ou sei lá, aquela montanha bonita que a gente viu. É tipo, não, aquele cara que a gente ficou 2 horas conversando e não sei o quê. Aquela senhorinha, ou as crianças brincando e tal. A gente brinca muito com criança na viagem, cara. Quando a gente encontra a criança, a gente às vezes perde o dia. Não perde não, mas deixa o dia de visitar outras coisas para ficar brincando ali e vendo a vida local e tal. É uma coisa que a gente tenta dar uma prioridade, assim, vamos dizer, né? Porra. Só para dar um aviso para a galera, a gente está se aproximando do fim, porque o Instagram ele acaba, agora está sem avisar, então eu estava marcando que dá mais ou menos mais 12 minutos. Então as últimas perguntas, se alguém tiver uma pergunta, vai responder. Eu fiz todas as perguntas porque eu estava curioso mesmo. Mas tinha mais perguntas aqui, mas a gente já tinha falado já, então puxei poucas. E os planos aí para os próximos anos? Tem plano, não tem plano? É deixar rolar? Cara, a gente tem, assim, mais ou menos desenhado, né? Mas vai mudando sempre. A ideia agora, a gente vai ficar por aqui pela Europa até novembro, mais ou menos, para ver se quando terminar a cidadania e tal, e de repente... Eu tô fazendo minha cidadania italiana, mas tá bem difícil, assim, tá bem lerdinho, então a gente não consegue decidir muita coisa. E aí depois, assim, viajar por alguns países aqui da Europa que a gente não foi ainda, a gente queria muito ir para a Geórgia, para alguns países, assim, menos conhecidos. E aí, depois disso, a ideia é voltar para a Tailândia, voltar para Phi Phi por novembro, mais ou menos. Começo de novembro, provavelmente. Aí já fala, Lícia, manda para eles também, que eu vi lá que você vai para novembro. Já combina também, já tem 2 clientes na live, essa live tá demais. já valeu a pena, valeu pelo convite aí. Pô, vou querer um bucket quando eu for lá em Phi Phi, hein? A gente manda lá, pô. Vem com a gente. Ou aquela pizza ali perto dos Lincoln. Nossa, aquela grandona, né? 80 bar. Do Bake Up ou você tá falando da grandona? Do Slink. É quase no Slink, ele chega na praia do lado direito.
Deve ser Sim, o sim, bacon. eu não lembro o nome daquilo, mas é que tem a pizza grandona, né, velho? Tem uma Uma fatia. pedação de. Porra, que isso, bom. É uma delícia quando você tá bêbado, mas quando você não tá, você... Ah, comi muito pipica. Pô, pai, tá, é aquele de coco também, o mama não sei o que lá. Porra, esqueci o O nome pai da. Como? Não, de mamá. Não, o nome era Mama não sei o que lá, o restaurante. É escondidinho numa. lá mamita. Essa aí, La Mamita. Lá Porra. mamita. Pô, dá saudade, vai dar saudade. E aí, Porra. cara, a gente tá mirando aí também, pro ano que vem, provavelmente, ir pra parte de cima da Ásia ali, né? Japão, China e Olimpíada. tal. Eu vi que vocês vão pra Olimpíada, não era? Vocês tinham falado. Eu não É, sei nem se eu vi isso, né? a ideia também a gente vamos ver se vai rolar, né? Mas a ideia é ir para as Olimpíadas e dali já ficar uma parte da Ásia ali em cima também. Desde que a gente começou com a Copa do Mundo em 2014, a gente trabalhou em todas as Copas e em todas as Olimpíadas. Então, Maneiro. vou trabalhar nas Olimpíadas agora de Tóquio. Sim. Eu quero ver como é que vai ser a questão do visto, né? Eu tô pensando em ir pra Olimpíada também. Se for ficar A mais gente fácil. tá morrendo. Porque o Japão é muito doido. Essa a gente não, li algumas coisas, parece que eles vão abrir, mas não tem nada nada. É, porque se for tipo a Rússia, né? A Rússia tava tranquilona, tava abertona lá pra. Era só A ter o Rússia tá... ingresso ou lá e vai. Tanto que os americanos todos aproveitaram, né? Acho que os americanos foram o país que mais teve visitantes na Rússia. Sim, a gente trabalhou muito com americano, cara. Americano canadense, nossos clientes eram americanos canadenses e aí mexicanos, mas, cara, tinha muito americano, muito. A maioria dos ingressos Americano também, né? Latino, americano. também. Esse foi o maior público que falam, né? Que é o cara que gosta de futebol e tem poder aquisitivo, né? Exatamente. E aí, cara, aproveita uma chance dessa de entrar na Rússia sem visto, sem nada, E pum, sem né, velho? nenhum, assim, perigo e tudo mais, né? Porque eles são americanos e tal, então foi perfeito. É. Só uma pergunta da Mayan Insta, e justamente tem canal no YouTube, né? A gente tem, mas tá bem parado, assim, cara. A gente coloca alguns vídeos ali e tal, de algumas dicas, tem agora uns vídeos das Filipinas para colocar, mas a gente está focando realmente em colocar os conteúdos no blog e depois fazer coisa para o YouTube. Assim, o YouTube realmente, para a gente, ele tem sido bem devagar. A gente não deu atenção para ele lá atrás e agora tá bem difícil mesmo, assim, de... Cara, o YouTube eu acho que é complementar, assim, e é muita dedicação. Acho que o blog a longo prazo ele é mais porque é de vocês, né? O YouTube ele também é do Google, então o YouTube tá mudando muito a minha cara, tá tendo uma outra mudança agora muito forte. E parabéns aí pelos 100 mil, cara. A gente, parabéns, cara. A gente sabe o quanto é difícil, assim, para conseguir 1 ou 2, imagina chegar a 100 mil, né, cara? Cara, foi bizarro. E é só pra responder a menina, ó, nesse mês eu bati 200 mil views no canal. Deu $200. Uau. Você vê que, tipo, que exatamente, é formiguinha mesmo, trabalho de formiguinha, velho. Exatamente. É que é porque a gente gosta, né, cara? Não é nem pelo dinheiro, né? Exatamente. Esse é o verdadeiro mesmo. Você trabalha porque você gosta. Porque se fosse pelo Exatamente. dinheiro, A gente também faz aquilo assim, coloca no blog, cara, é muito legal escrever as dicas aqui, o Luiz, esse cara sempre acompanha a gente, fala, Luiz é português, está acordado até agora também aí, ó. Ah, que maneiro. Ele falou de Lisboa. Tinha uma galera de Lisboa forte aí também, tinha uns 3 Então, ou 4. isso que eu coloquei no nosso ali, vai ter live às 20 do Horário do Brasil, porque tem muito português seguindo a gente, cara. Os portugueses estão fortes no nosso. E a gente até fica meio chateado quando a gente vai fazer uma live nossa, assim, que é muito tarde em Portugal, porque a gente sabe que para eles é tarde mais ou menos como é aqui, né? Então agora é 1 da manhã agora em Portugal. Mas a gente fica feliz da galera acompanhar e ficar, comentar e tal. Por isso que a gente escreve, né? Por isso que a gente cria conteúdo pra galera, né? Ah, é Sônia também. Pô, até mal. Pô, Portugal tá bombando, tá mais que o brasileiro aqui. É irado. É legal ver a galera de Portugal aí acordada até agora, Porto aí. Caraca, mano. Só sei. A gente tem que voltar para Portugal dessa vez e avisar, cara, que a gente vai. O ano passado a gente fingiu que a gente não estava em Portugal porque a gente voltou para o Brasil de surpresa para nossa família. Então a gente não colocou nos stories, não colocou em lugar nenhum. Teve uma menina que comentou, ela viu vocês na padaria tal em Lisboa. Eu apaguei o comentário dela e mandei uma mensagem para ela porque eu não queria que os nossos pais vissem nada que a gente estava chegando no Brasil. Era surpresa total.
É que ia ser muito na cara se a gente tivesse, tipo, ido da Rússia até Portugal e ia chegar no Brasil, né? Então a gente não queria mostrar. Então a gente, mas aí a galera de Portugal, a próxima vez que a gente for para Portugal, a gente avisa aí para fazer um encontro com a galera. Com Porra, que certeza. maneiro. E só uma pergunta que eu não perguntei, quantos anos vocês têm? 27. 27. 28 eu Vitória tenho fez agora. 28 tem uma semana, mais ou menos. Pô, que maneiro, maneiro. 27, caraca. Pô, ainda tem muita parada, né? Tá muito Como bom. vai ser com as pessoas, eles perguntam, mas vocês não têm 27 anos, vocês têm tipo 40 e poucos e tudo mais, A pelas coisas que estrada. fizeram, né? Tá saindo uns fios brancos aqui já e tal. Não, mas isso é de muita experiência, velho. O cara até perguntou, cara, é descansado. Cara, eu cheguei ontem, peguei ontem, ó, uma van de 4 horas, um voo 4 e 5, um outro voo 6 e pouco, vim direto, resolvi os problemas, várias paradas que tinha que fazer. Agora vou ter que arrumar mala pra viajar pra Dubai amanhã. Exatamente, ainda tem isso, né, velho? Tem que se dobrar total, né? Ainda tem que fez uma live aqui pra galera. É um compromisso. Toda segunda-feira vai ter live. Não importa Vai ter o que tiver. É isso, vai ter a live. Mas se estiver morrendo, chovendo, jogo, vai ter a live. Esse é o compromisso. Irado. Tá certo, mas é isso mesmo, cara. Cara, É isso então, mesmo. últimas palavras aí, se você quiser dar uma mensagem pra galera que tá assistindo aí, que ficou assistindo essa 1 hora aí, que passou bem rápido. Pô, teve vários assuntos, falou quase todos os tipos de como viajar barato, como viajar de forma diferente. É muita coisa pra falar, né, cara? Já fizeram Muita todas coisa. as modalidades aí possíveis. Porra, bem Cara, maneiro, cara. eu acho que pra galera que pretende aí viajar por muito tempo, é legal fazer um planejamento e tudo mais, mas deixar a estrada levar, cara, porque tem muita gente que fala, pô, eu não tenho coragem, não tenho habilidade, não sei fazer isso, acho que não vai dar certo. E, galera, sempre dá certo, assim. As coisas vão acontecendo, assim, você nem percebe. A estrada, ela vai te levando pros caminhos que, tipo, sei lá, alguma coisa eu acho que tá escrito, cara, que, assim, depois você olha pra trás e você fala, cara, não é possível que isso aí por acaso, cara, não é possível que aconteceu isso lá atrás. Então, a gente vai aprendendo muita coisa na estrada, cara, que pode ser que seja em alguns meses ou em anos que você fala, cara, isso é tudo aqui eu aprendi nessa viagem que eu fiz, sei lá, 1 ano, 2 anos ou menos que isso, tá sempre aprendendo, né, velho? E mesmo a galera que vai viajar por semanas, a galera que viaja de férias, galera, é possível aprender sempre. Assim, eu costumo falar que eu sempre aprendo em qualquer lugar, com qualquer pessoa, cara, se observar, você aprende, assim, você tá sempre aprendendo a qualquer momento, cara, é muito louco isso, assim, de realmente prestar atenção e acreditar que dá certo e se jogar. Deixa que a estrada... Tem que se planejar, tem que ver quanto custa, quanto vai gastar e tudo mais, mas também tem que deixar e tem que deixar umas gaps no meio, assim, de coisas para ficar sem fazer nada, porque você vai arrumar, você vai fazer uma coisa diferente. Então tem que programar e planejar sem planejar, né? Para ficar mais livre, para curtir a viagem mesmo. A gente nunca flexível. Exatamente. A gente nunca imaginou que muitas das coisas que a gente fez durante essa viagem seriam possíveis ou que aconteceriam lá quando a gente estava em 2016, saindo de São Paulo para Bangkok. Caralho, que maneiro, cara. Se acabar daqui a pouco do nada, é isso aí, galera. Valeu, brigadão todo mundo que participou aí. Segunda-feira, nem sei quem vai ser segunda-feira, igual vocês, né? Vocês estavam na semana passada. Vamos embora, semana que vem embora. Ainda nem vi. Eu tenho que ver como é que vai estar o fuso horário também em Dubai. Não sei quantas horas, nem faço ideia quantas horas de diferença. Acho que vai ser madrugada lá. Deve ser umas 7 de diferença. 7? Se alguém tiver puto, fodeu. Mas às 3 da manhã você vai estar fazendo. Vai estar tocando a mesquita do lado e você fazendo a live. Caraca, fodeu muito. Mas é isso aí, vamos que vamos. Assim é mais maneiro. E aí, se alguém tiver ali sugestão também de, sei lá, pessoas que eu não conheço, tem muita gente aí viajando pelo mundo que a gente não tem como conhecer todo mundo. Então, quem tiver ali o Gabriel. O Gabriel encontrou daqui a pouco aí. Vou comprar ele para Dubai. E aí, é isso, cara. Obrigadão a vocês. Sucesso aí. Qualquer coisa também, só me chamar, cara. Tamo junto. Quem sabe de se ver aí. Em algum lugar do mundo. Porque sempre encontra, cara. Sempre encontra. E é muito doido esse mundo aí.
e tá tudo conectado, é todo mundo amigo de todo mundo, é muito doido mesmo. Exatamente. Cara, brigadão aí pelo convite. É sempre bom trazer um pouco do que a gente passou para a galera aí. Sei que é pouco tempo para falar, né, de 3 anos de viagem, de várias experiências, acaba ficando meio ali aqui. Resumido. Mas brigadão aí pela oportunidade e, cara, é isso. Bora colocar essa galera para viajar e dar dica mesmo. E, cara, falar para você, continua com as lives de fotografia, essas coisas, porque é muito bom o conteúdo, velho. Tô tentando fazer de viajante e live, aí também chama filmmaker. Boa, boa. Ou Boa. intercalar, né? Viagem, filme. Porra, pode ser. Que aí eu consigo também intercalar, assim, porque eu tenho os dois públicos aqui, né? Foi maneiro pra